aí, pessoal? Glória de novo, a Deus. hein? Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia, Billy. Mais uma vez, mais uma gravação. Que top, velho. Que bom. Tá feliz, Fabinho? Muito. E você? Tô alegre demais. Vixe, Feliz demais. você tá tranquilo hoje, né, Tô de Billy? boa. É, velho, tá de bermuda. Tá de bermuda, pessoal. Tá calor. Ninguém vai ver, né? Não, ninguém vai ver. Tá atrás da mesa aqui mesmo, tô de boa. Ai, que bom, que benção, Billy. Cara, que luta. Mas nós conseguimos mais uma aí, fazer mais uma gravação nesse vídeo. Amém. Aí, nesse podcast. É isso né? aí. Nesse Pod Cristo. Isso aí. Bem-vindo, pessoal. Você que não conhece o nosso Pod Cristo, né? É o que é o nosso podcast. Muito obrigado aí. Galera, aquele que vocês viram os vídeos passados aí, muito obrigado vocês tenham compartilhado, dado like, nos ajudado aí, Amém. crescer esse canal. Obrigado nossos patrocinadores também. Valeu. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que nos ajudou nesse Pod Cristo. Ela tava no início do projeto. No início do projeto. Ela falou assim, só vou começar. É. Aí depois saiu fora. Depois nos abandonou, né? Nossa irmã querida. Suelen Maiara. Suelen. É isso aí, Su. Fala, galera. Como que é isso aqui? Qual que é a minha câmera? Pra onde que eu olho? Ah, você vai olhar pra aquela câmera ali, ó. Pra falar com eles, você olha lá, e pra falar com a gente, você olha pra mim. Isso. Ah, tá certo. Chique no último. Esse negócio aqui é muito chique, gente. Não tô Chique, acostumado com rapaz. isso. É um prazer estar aqui, muito grande, né? Muita alegria poder ver o quanto vocês têm crescido e sido abençoados por Deus, né? Amém. Muito feliz. Uma honra, prazer. Que Vamos da hora. juntos. É isso aí. Antes de nós começar o nosso bate-papo aí, dá pra nós começar aí, produção, nossos apoiadores, nossos patrocinadores. O Billy vai falar nossos patrocinadores aí, porque toda vez que eu vou falar o patrocinador eu gaguejo. Não sei porquê, cara. Mas Vamos lá, então. o Billy é bom. Não. Vamos lá. Barbearia B&M tá aí nos apoiando. Eliana Souza, MM Fotografia e Cinema e Chips Life. Eu já tinha até esquecido. Eu lembrei agora. Chips Life tá aí nos apoiando aí. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. E você que gostaria de nos apoiar nesse projeto, né, nesse Pod Cristo aí, né, entre em contato com a nossa produção aí, que vai estar o link aí na bio aí, alguma coisa assim. Vai estar algum contato, manda uma mensagem que aí você entra em contato aí para estar nos apoiando, nos abençoando, né? Isso. Para que essa obra seja caminhada, para que mais vidas seja ouvida. Que pode ouvir, né, Billy? Amém. Sejam Muitas pessoas podem né? sejam alcançadas. Muitas Aleluia. pessoas que podem ser alcançadas. Beleza, pessoal? Então, como que nós vamos começar aqui, Billy? Vamos perguntar. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Que tal essa Sempre revelação? é importante começar do começo, pessoal. Sempre. Não sei porquê, mas sempre. Mas porque Deus criou o mundo, né? Sempre ele começou do começo. Ele começou do começo. Foi No do começo. início. No início. Né? Meu Deus do céu, eu não quero ver. Eu não quero estar aqui pra ver o fim, não. Então, Eu não quero estar aqui pra ver o também. fim, não. Né não, Su? É isso aí. Sueli só tá dando risada ali. Esse Pod Cristo vai começar ou não vai começar? Ela já tá pensando, nossa, o que será que esses caras vão perguntar que não pergunta logo? Pergunta básica, tranquilo. Sei. Su, vamos lá então. Como que você iniciou sua caminhada com Cristo? Como é que foi aí? Você já nasceu lembra? num lar cristão? Como é que foi aí a sua experiência, seu primeiro contato assim com Jesus? Eu nunca parei para pensar nisso, assim, sendo bem sincera, eu nunca tive essa reflexão, assim, né? Eu sei que eu vim para Campinas com 2 anos, né, de idade, e logo a minha mãe... Mas não é campineira, não? Eu não, rapaz. Ixi, olha lá. Eu sou do Não interior sabia de São também. É do Paulo. interior aí. De Mirandópolis? Mirandópolis. Ah, Lá onde o Judas perdeu Ela as é Miranda. botas. Eu sou de Miranda. Miranda. Sou mirandopulense. entendi. E com 2 anos, né, eu vim para Campinas. Meu pai veio tentar uma vida melhor aqui, né? No interior, as condições de trabalho bem difíceis. E eu vim com 2 anos e a minha mãe logo começou a frequentar a Cristo Vive, né? Bacana. E desde os 6 Em que anos... ano foi mais ou menos, Su? Nossa, eu tinha 6 anos.
tenho 30 anos. Então, eu tô ruim de conta. Eu não a galera eu também sou péssimo pra guardar ano também. Produção, sabe quantos anos aí? Bateu na calculadora? Eu Cadê tinha o pessoal 6 anos, de né? Então, exatas? assim, fazer 24 anos, né? Sempre na Cristo Vive. E, assim, eu posso dizer que o meu encontro real, assim, com Jesus, tive toda aquela fase, né? De adolescência, embora dentro da igreja, mas não tinha uma maturidade, né? Sim. Espiritual, não tinha uma compreensão, né? Sim, sim. Mas, então, vocês vieram de Mirandópolis, Sim. a sua mãe já conhecia Jesus? Não. Ah, não conhecia? Não, minha mãe não. Foi através da igreja que nós estamos hoje no Evangelho Pleno, Foi né? aqui, foi aqui. Alguém convidou eles sua não eram mãe? cristãos, né? E tá. aí meus pais não eram cristãos, né? E a minha mãe, quando veio pra cá, depois de alguns anos, visitou a Cristo Vive e ficou, né? Tá, entendi. E aí foi indo minhas tias, né? Que Sim, a galera sim. aí conhece. Uhum. E um foi puxando o outro, né? E eu sempre fui com a minha mãe. O meu irmão, a gente sempre foi. O meu pai não, né? Meu pai, como a galera assim mais próxima conhece, já se converteu mais recentemente, né? Sim. Mas, enfim, eu ia com a minha mãe e com as minhas tias. Legal. Ali a partir dos 6 anos de idade, né? Mas o meu encontro com Jesus mesmo, eu posso dizer que foi ali para os meus 11 anos. A igreja era bem pequena, né? Nossa. Então não tinha muito ainda não tinha quem começasse ali os ministérios. Então eu fui me envolvendo nos ministérios que foram surgindo. E com meus 11, 12 anos eu me batizei. Foi surgindo ali um processo de conversão, né? Sim. Eu dei início nesse processo com Jesus, né? Mas foi mais ou menos por aí. E aí a gente começou, com meus 11 para 12 anos, a gente começou a jornada, eu e Deus, né? Nossa, A velho, com jornada. 11 anos De é difícil. aprendizado. Difícil Legal mesmo, bacana. a pessoa era tomar a outro mundo, né? decisão. Eu fico imaginando assim, o que eu tava fazendo com 11 anos. O que você tava fazendo com 11 anos, Billy? Provavelmente Tava fazendo comendo bagunça terra. na escola, sei Mas eu lá. fazia também, viu? Tava comendo terra. Comendo terra. O pessoal fala que você era bem molecona, né, Su? Era. Gostava de ficar na rua jogando bola. Gostava, jogava bola, jogava até burquinha. Sério? Batia nos moleques ou não? Batia nos moleques, apanhava dos moleques também. Nossa! Eu tive essa fase, gente. Sério, Eu Su? tive essa fase de brigar na escola, apanhei muito na escola. Ô, não acredito. louco! Tive, Gente, vocês não conhecem. Olha, vocês estão... A Suelen falando que brigava na escola. Galera, olha... Gente, é verdade esse bilhete. Não é Vou possível. resgatar só. uns amigos da infância aí pra eles testemunharem que isso é verdade. Pessoal, vocês que participaram da infância da sua... Entre em contato com a gente Entre agora. em contato, vamos Ou fazer uma não. denúncia. Mas tive essa fase, essa adolescência, né? Não levava desaforo pra casa de jeito nenhum. Descia porrada mesmo, né? É que era diferente. As brigas de antes eram diferentes de hoje, De né? hoje, né? Hoje, Era outro hoje tempo. a criança Hoje o pessoal quer sofreu matar. bullying, já vai, né? Antigamente o negócio era mais... Ah, eu também Muito. fazia muita bagunça, cara. Não vou ficar falando, não. Antigamente era puxar o cabelo, né? Depois de educação física. Nossa. Né? Levar umas puxadas também. Eu já fui diferente, comecei a dar trabalho depois de velho. Mais menorzinho assim, não, era mais de boa. Ah, eu sempre fui. Era mais tranquilo. Dar trabalho. Aí Até depois hoje. de velho, já comecei... Até hoje tô dando uns trabalhos aí. Mas que legal, Su. Bacana. Com 11 anos, teve um encontro com Deus e até hoje está com ele. Então, Graças a Deus, não Então, estaria aqui E também. a cada dia que aprendendo com passa, Jesus. mais amando, né? Sim. Mas você tem alguma experiência assim que te marcou? Tipo, nossa, agora eu sei que realmente Deus é real e eu vou pular de cabeça nisso aqui. Olha, como que eu posso dizer? Eu era muito nova, né? Quando eu me batizei, eu tinha 12 anos, né? E então, assim, acho que aos pouquinhos Jesus foi marcando meu coração, sabe? Eu não posso dizer assim que foi de uma vez, né? Foi uma experiência... Não foi uma coisa assim que de uma vez eu mergulhei de cabeça, né? Eu cresci dentro dessa realidade cristã, porque como eu disse, eu ia com a minha mãe, né? Uhum. Mas não foi assim, eu mergulhei de cabeça uma experiência específica que me fez enxergar Deus. Eu fui vivendo Deus, eu fui atuando nos ministérios, né? Eu fui sendo polida, né? Ali dentro de um discipulado, né?
pastoral, né? Que legal. E aos poucos foi acontecendo, né? Esse meu encontro com Jesus, né? Essa transformação. Então foi gradual, eu posso dizer, sabe? Não teve um marco assim, nossa, foi nesse dia que eu falei, não, Jesus é real, é isso que eu quero para minha vida, né? Foi gradual, né? Foi Fui trilhando esse caminho e me encontrando com Jesus, descobrindo, né, quem Deus é. Glória a Deus. Que bom, Su. Que legal. Su, tem uma dúvida. Uma dúvida. Quando a gente olha para você, a gente vê uma pessoa que louva, que adora, né? Você está aí no ministério de louvor e adoração. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê também que você se aprofunda na palavra de Deus. Você é uma pessoa que lê a Bíblia. E não sei se eu estou errado, mas uma impressão que eu tenho é que às vezes a pessoa que é do louvor da adoração, ela não dá muita atenção para a palavra de Deus. Tipo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. É uma impressão errada que eu tenho? Ou você também enxerga que, às vezes, não estou generalizando, mas existem pessoas que às vezes dão mais atenção para... eu preciso aprender a tocar, eu preciso fazer aula de canto, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas não busca... Esquece da palavra. Não busca aquele enraizamento na palavra. Se existe essa palavra enraizamento. Criei agora. Entendeu? Depois vocês falam de mim. Entendi. Entendeu? Acredito que sim. Acredito que sim. Mais ou menos. Eu acho que assim, nós não podemos nos perder, né, no nosso propósito, né? De repente, se eu descobrir que eu tenho uma vocação voltada para a música, isso não me dá o direito de abandonar a leitura da palavra, né? Porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos molda de acordo com os padrões divinos. Sim. Né? Então, o fato de repente eu me identificar com o louvor e ter esse dom dado por Deus, né, não pode me fazer pensar que eu estou isento da leitura da palavra, porque é o que me traz o conhecimento de Deus. E eu, indo até um pouquinho mais a fundo, na adoração, se eu desejo extrair o mais profundo nos meus louvores, eu preciso dessa profundidade em Deus, tanto para compor, inclusive. Né? Se eu quero compor, se eu quero ir além no dom que Deus me deu, né, de escrever canções, como ser profundo se eu não me aprofundar nele, né? De nós mesmos, nós não temos poder para nada que seja profundo. A adoração é uma expressão de um relacionamento. De um relacionamento, eu diria isso, né? A expressão daquilo que eu vivo com Deus. Eu não tenho como ser profundo se eu não tiver uma vida profunda com Ele, né? Então, o fato de repente eu me encontrei como um ministro de louvor, né? Eu me encontrei na música, né? Mas aonde que na palavra eu recebo essa legalidade do próprio autor dos meus dons, de que ao me descobrir como um ministro de louvor, eu não preciso ler a palavra. Não é? Porque eu creio que o que liberta as pessoas são a palavra. Então, se o propósito da minha ministração é promover aquilo que a palavra sustenta como verdade, eu preciso conhecê-la. Eu não tenho como separar as coisas. Não tem como desvincular. Não tem como desvincular, né? E então acho que não tem como eu desassociar isso, sabe? Não tem como eu desassociar isso, né? Na ministração do louvor, existem ministros que eu admiro muito, que eles ministram a palavra, né? E se eu não quiser falhar como um ministro de louvor, Tom Molinari disse, né? Se você não quiser falhar como um ministro de louvor, ministre a palavra, porque a palavra não tem como falhar. Não tem. Sim, mas isso daí não tem como a palavra que liberta, né? A palavra que liberta, a palavra ela é testificada, o Espírito Santo testifica a palavra porque ela vem de Deus, né? Então, se eu desejo oferecer essa profundidade, primeiro eu preciso ser profundo, né? Eu preciso buscar isso, né? Então, é mais ou menos por aí, eu acredito eu, né? Não tem como desassociar, né? Eu tenho uma pergunta, assim, eu sou meio... água, eu tenho uma coceira na garganta. Pode. Uma pergunta, assim, que veio na mente, né?
Você falou a palavra com louvor, essas coisas, né? Tem gente que às vezes não entende, que às vezes o ministro tá ali só para reger, fazer reger? Reger. Reger ali o louvor para o louvor continuar a fluir, mas ele tem que ter uma palavra para ministrar cura, libertação, né? É uma coisa assim muito, vamos dizer, muita responsabilidade, né? Sim. Muita responsabilidade, porque a pessoa não tá ali, vou cantar o louvor, né? Vai lá e canta, ensaia aquele louvor, ensaia, para tá depois ir lá no altar e canta o louvor. Não, ela tem que ministrar também, né? Tem que trazer uma palavra. Isso daí eu acho que é muito importante. Todos os ministros, ou todos, como é que se diz, os backs também, que é envolvido ali, todo mundo tem que estar junto, não é, Su? Sim, eu acho que aí é uma combinação de tudo, né? De uma questão espiritual, técnica também. Sim. Porque, assim, se o ministro, às vezes, ele for muito cansativo na fala, acho que é importante, sim, a interação com a igreja, né? Principalmente quando você sente que a igreja ela tá um pouquinho desconecta, né? Desconexa, se aqui existe essa palavra, se não existe, eu inventei também, tomei a liberdade, pessoal aprendi. Tá inventando as Aqui palavras. nós inventamos na hora. A gente cria, né? É isso aí mesmo. Então, principalmente no momento que a igreja, você sente que precisa dessa interação, né? Por momentos a igreja chega com algumas barreiras, que o louvor também é responsável, faz parte desse processo de quebrar as barreiras, né? Através da unção que vem de Deus. Então, acho que isso envolve também uma percepção técnica de quando falar, né? De quando falar, por quanto tempo falar também, porque o ministro de louvor também é importante esse cuidado de não ser cansativo, porque tem uma pregação, né? Ele não foi chamado para pregar, não é? Ele foi chamado para ministrar o louvor, para conduzir a adoração, levar a igreja a ser conduzida em adoração, mas tem uma pregação depois, né? Sim. Então, além do ministro ter que estar situado ali com o ambiente espiritual, conectado com aquele ambiente, sentir a igreja, né? É importante ele ter essa percepção de quando falar, em qual momento falar, em qual momento talvez colocar a igreja para cantar, né? Uma forma de você trazer a igreja para perto, né? Ali durante a adoração. Acho que são estratégias que Deus vai dando, né? Na ali hora, no, né? ali fluindo, no momento, né? O Espírito Santo vai ajudando, fluindo. né? Mas isso que você falou da palavra, eu acho que a palavra ela te dá plataformas. A leitura da palavra ela é uma plataforma que enriquece a sua ministração. Né? De repente você está ministrando ali algo ou até mesmo evangelizando e você tem a palavra, ela é uma plataforma que o Espírito Santo usa para te trazer um versículo à memória. Ai, que né? bacana. E de repente você está ministrando uma música ali que fala sobre fé, o Espírito Santo já te traz um versículo na mente que você usa com a igreja, você aviva a igreja naquele momento, né? Exatamente, legal. Então a palavra, eu acredito que ela é uma plataforma que nos enriquece, né? Que o Espírito Santo pode usar em todo e qualquer momento, não só na ministração do louvor, ele pode nos trazer à memória, né? E nos fazer edificar aquelas vidas, né? Aquela pessoa, enfim. A palavra traz vida, ela é a própria vida, né? E é a palavra que vai trazer criatividade, vai trazer... como é que fala a palavra? Quando você... Inspiração. Inspiração. Exatamente. Seja para compor... Para conduzir. Para conduzir. Sim, porque eu acredito que, assim... vai muito assim de como ministro entender o que eu almejo, até onde, o que eu desejo, o que eu espero de Deus dentro do dom que Ele me deu. Se eu espero uma profundidade, né? Então eu preciso entender qual é o caminho para eu ser profundo em Deus. Não é? Se eu sei que de mim mesma eu posso falar algo superficial, né? É muito comum. Todo mundo pode avivar a igreja. É só a gente falar de promessas, é só a gente falar de bênçãos, é só a gente falar de prosperidade, não é? Todo mundo tira um glória, né, da igreja, e nada contra isso, mas se eu desejo ser profundo, né, a palavra ela é o que toca, a palavra ela é o que transforma, né? Então, à medida que eu busco essa profundidade na leitura da palavra e na revelação da palavra, porque por trás de uma escritura existe uma revelação, né? Sim. Daquilo que foi escrito.
escrito, né? Se eu busco isso, eu tenho essa plataforma disponível para que o Espírito Santo me use em cima disso, né? Durante uma ministração de louvor, né? Então, por isso que eu volto a dizer que não tem como desassociar, né? A palavra da ministração do louvor, isso que você falou, né? É importante o ministro ter a palavra para distribuir e liberar sobre a igreja, né? E a palavra quebra barreiras, né? Sim. Despedaça o jugo, né? Buscar Deus, né? O louvor em si ali, a equipe de louvor tem que buscar muito a Deus, tem que ter muito temor diante de Deus, né? Sim. Não é uma coisa, uma apresentação, Sim. né? Não é uma apresentação, você tem que fazer as coisas tudo certinho. Excelência, né? Que nem Temor. eu fico ali no som ali, eu tento buscar o máximo, claro, a palavra, tudo ali, tem que deixar o som pro auditório, né? A igreja escutar, tentar fazer o máximo possível ali. Claro que eu dou umas falhas, todo mundo, Mas aí né? Sim. Ninguém é perfeito, né? Sim. Só Jesus mesmo. Ele é lindo. É verdade. Mas- Só Jesus mesmo, ele é perfeito. É verdade. Então, assim, pode acontecer erros, né? E ele sair. permite esses erros para mostrar que a gente é falho É, e porque- humano, né? Isso. Que a gente pode fazer com... a gente tem que fazer com excelência, Sim, mas sim. a gente faz dentro daquilo que a gente consegue. Aí, né, Sim. glorifica fugir a Deus. disso, Aí a gente é. glorifica a Deus. E vamos aprendendo, Vamos né? aprendendo, tudo tranquilo. Mas então, se você reconhece que tem pessoas que eles fogem disso para poder... eu vou me dedicar à minha aula de canto, à minha aula de instrumento, vou fazer Isso. uma aula disso, e esquece. Você reconhece que existem pessoas que... Eu acredito que sim, porque eu fui assim. Aí, Olha nada mais que um só. testemunho. Eu fui assim. Nesse ponto, assim, eu não vou nem dizer pelas pessoas. Talvez uma evidência disso também seja as letras rasas que muitas vezes a gente ouve, não Então, é? a raiz do problema é esse. Às vezes a pessoa não tem profundidade na palavra, então ela vai compor algo dela, muitas vezes. Sim, porque eu acredito, inclusive, que assim, todo mundo pode compor alguma coisa. Sim. Secularmente falando, é muito comum a gente ouvir nos bares da vida, né? Qualquer tipo de música, qualquer tipo de letra, joga uma melodia lá, é uma música. Todo mundo pode compor alguma coisa, né? Mas se falando de uma adoração, né? Eu compor algo com um propósito, né? Se eu quero ser profundo, o caminho é me aprofundar, não tem outro jeito. Me aprofundar na palavra, me aprofundar na intimidade com Ele, né? Ele quem traz a revelação, né? Ele quem traz a inspiração, não é? Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, esse ponto que você falou, você acredita que as pessoas possam separar? Acredito que sim, porque hoje é muito comum nós ouvirmos muita superficialidade, não é? Nós ouvimos muita superficialidade, nós ouvimos muitas coisas que os nossos ouvidos gostam nas canções, né? Nós ouvimos muito falar sobre promessas, de coisas assim que sustentam o ânimo do homem. Muita técnica, Vingança, e pouca unção. Vingança. Vingança. Então é muita técnica e pouca unção? Pode Também- acontecer? Também pode Pode acontecer. Olha. Pode acontecer. E assim, eu acho que toda essa superficialidade também possa ser, sim, fruto de uma falta de profundidade em Deus e com Deus, né? Não posso falar pelos compositores, enfim, mas o que eu acredito é isso. Não tem como eu ser profundo, oferecer algo profundo se eu não for, né? E... Desculpa, qual a pergunta que você fez, Billy? Antes da gente entrar nisso. Ixi. Sei não. Se eu acho, né, que as pessoas... Aí você falou que passou Eu falei por por mim. isso. Sim, tá. porque assim, talvez isso seja um pouco natural no início, quando você está se descobrindo ministerialmente, sabe? Você está descobrindo para que você foi chamado, você está naquela fase, acho que todo mundo vive no início da caminhada com Cristo, esse conflito, né, de para que eu fui, qual que é a minha vocação, né, em que Deus quer me usar, né, qual que é o meu ministério, né, e de repente nessa a gente se perde, porque quando a gente descobre, é que o meu ministério é com crianças, então quer dizer que eu vou desenvolver estratégia para trabalhar com as crianças e eu não preciso ler a palavra, porque é aquilo que eu
eu vou fazer. Eu sou vocacionado para aquilo, é aquilo que eu vou fazer. Né? Mas vejam que nós não temos legalidade por parte do próprio Deus, o autor dos dons, a nos desgarrar da palavra, né? Então, não importa, os dons veio dele, né? Sim. E nós precisamos nos aprofundar naquilo que ele é, como? Por meio da palavra, que nos revela quem ele é, né? Então, eu falo por mim, né? Quando eu comecei a caminhar nessa aventura ministerial e descobrir, eu não tinha muito essa questão de leitura da palavra, né? Eu me dediquei em tocar, aprender ali o violão, né? Começou no violão, novos né? Instrumentos, começou do violão, né? E fui me dedicando nisso, e o meu foco a princípio foi isso, por muito tempo. Quando que começou a vir esse estalar? Quando eu já comecei a ministrar louvor. Aí você já começou... Aí eu falei, opa, pera, o que eu vou... Tá que faltando eu vou falar alguma pro coisa. povo? Não é? Pera aí, o que eu vou falar pro povo? Né? Eu não quero ser uma animadora de plateia. Né? Eu não quero falar coisas para a igreja ficar glorificando o tempo todo. Né? Eu não quero dizer coisas que vai massagear o ego do homem. Né? Eu quero ser conduzida pelo Espírito, impelida pelo Espírito a conduzir a igreja dele, a adorar a ele. Como faz isso? Importante, viu, pessoal? Como faz muito isso, importante. Né? Foi aí que veio esse estalo, sabe, Billy? Mas eu comecei assim, separando as coisas. Eu comecei focando no instrumento e fiquei nisso. Depois, com o tempo, que eu fui enxergando que eu preciso aprender. E tô até hoje nessa, né? De aprender. Vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo, né? As coisas. E você também tem um chamado para pregação também, né, Su? Você reconhece? Tem. Difícil, assim, dizer. Eu acho que a palavra, ela é apaixonante, né? Assim, eu sou muito apaixonada pela palavra, simplesmente pelo motivo de eu poder olhar para trás e ver o quanto ela me transforma, sabe? Eu acho que isso é o mais apaixonante na palavra de Deus, né? A gente se enxergar lá atrás e ver o quanto essa palavra nos transformou, o quanto ao longo dos anos o Espírito Santo testificou que essa palavra é verdade, que todas as pregações que eu ouvi até aqui é verdade, precisa ser verdade absoluta na minha vida. Então, é muito apaixonante ver isso, falar assim, Deus, obrigado, porque um dia o Senhor usou a tua palavra para me convencer que isso é verdade, e ela surtiu efeito na minha vida, ela me transformou, ela tem me lapidado, né? Então, assim, eu amo a palavra e quando Deus chama aí para ministrar a palavra, nós aceitamos, confiando na graça de Deus, amém, né? E vamos indo, né? Sou desse jeito também. Eu aceito na graça de Deus e vai que vai. Deixa ele que faz, né? Nesse favor de Deus, né? E é isso, não tem algo assim que eu possa dizer que me encanta mais, assim, né? Eu gosto muito do louvor e da adoração, eu gosto muito dessa área, né? Mas a palavra também, sabe? Então importante. Tudo isso tem enchido meu coração aí. Vamos ver onde que isso vai dar, né? Que essa bom. Caminhada. Ô Su, eu vou fazer uma pergunta aqui, bem família agora. Eita, mais alto. Você já tá ensinando a sua pequena, então, pra tocar, fazer barulho, louvar a Deus. Você viu, Bi? Olha só, eu vi aí uns vídeos, né? Que postou, alguma coisa assim. Não, galera. E ela já tá. Essas crianças. E ela já são tá. Vai seguir. Na verdade, assim, eu não ensinei propriamente dito. Copia, né? A mãe, né? Ela tenta copiar. Eles são muito observadores, assim, sabe, Bi? Eu tenho uma filha, galera, de 2 anos, a Lívia. E assim, a gente aprende muito com eles, né? Porque ela tá na fase de muito observadora, né? Tudo, absolutamente tudo o que a gente faz, eles copiam fazer, o né? trato, Exatamente. eles querem fazer igual, né? E eu não ensinei ela, né? Alguém deu um violãozinho para ela, daqueles de brinquedo, né? E teve um dia que foi aniversário de uma prima minha, Daiane, sua cunhada do nosso amigo Billy. Foi aniversário. A Dai, sua irmã. Nossa, gente. Eu falei, oxe, minha cunhada. Cunhada, Ó, o primeiro fora tá aí. A Daiane, irmã do Billy, é minha prima, casada com o meu primo. Isso. Olha que bagunça. A bagunça. E no aniversário dela, a Lívia, eu falei, filha, canta parabéns pra Dai.
E ela foi espontaneamente no quarto dela, pegou o violãozinho, né? E começou a cantar parabéns, Ai, né? que legal. Nem eu esperava por isso, né? Mas assim, não foi algo que a gente ensinou. Mas é observando, assim, né? Pelo exemplo. Deve ser. Fica lá na igreja prestando atenção. Às vezes eu tô né? Fica no altar, olhando, vejo né? que ela tá assim quietinha olhando, né? Eles estão copiando, né? Imitando. Nossa, velho. Responsabilidade, né? O Levi tá nessas viagens também. Que gostoso. Ele... Às vezes a gente fala alguma coisa, ele quer repetir. E produzir. O Su, já que nós já entrou nessa parte de família aí, como que você aconselha, né? Concilia? Concilia. Aconselha família, ministério. Como que você se coloca tudo isso junto? Você consegue? Olha, Binho, eu não posso dizer que eu consigo 100%, assim, né? A Liv tá com 2 anos, até hoje eu posso dizer que eu tô... a gente como família, né? Tanto eu quanto o Douglas estamos, assim, aprendendo a nos organizar, né? Eu acho que, assim, a rotina ajuda bastante, assim, a gente criar uma rotina, sabe? Entre trabalho, igreja, as coisas de casa, sabe? Assim, por exemplo, tais dias da semana a gente vai fazer isso, esse dia da semana vai ser para isso, esse vai ser para isso. Então, a gente tenta meio que desenhar um cronograma para a família, porque acho que fica mais organizado, é uma forma da gente não dar conta de tudo, mas se aproximar de conseguir fazer o que a gente precisa fazer, né? Estudar, trabalhar fora, cuidar das responsabilidades com a casa, atenção com a família. Então, a gente tenta criar uma rotina, mas assim, sabendo que com criança, imprevistos pode acontecer. Acontece, de repente, você desenhou a semana toda e ficou doente, já não deu para estudar, já teve que mudar o dia de estudo, né? Já teve que substituir uma escala porque não deu para ir tocar. Mas, assim, hoje o que a gente adota é a rotina. Mas já com esse pensamento, até para não sofrer muito no dia que não dá para seguir a risca, já sabendo que a qualquer momento a gente pode ter que remanejar alguma coisa, mudar alguma coisa. Vai indo pela graça. Vamos caminhando, né? Hoje a gente tenta caminhar dentro de uma rotina que muitas vezes acaba falhando. A gente remaneja, replaneja a semana, visualiza de novo, né? Tudo que precisa fazer. E assim vai indo. Aí dá pra exercer o ministério da igreja? Assim, por enquanto, né? Tem dado. Tem andado, né? Então, e criança fica doente do nada tá vomitando. Sim. Você tá de boa, daqui a pouco tá com febre. Sim, há umas 2 semanas atrás mesmo, a Lívia ficou doente, né? Ela ficou uma semana bem ruim. Então, assim, o Douglas ia estudar, o Douglas está estudando, né? Já não deu para estudar, porque a gente teve que correr para o hospital, já não deu para ir para os ensaios, tive que pedir para alguém substituir a escala. E quando a gente estava terminando de tratar uma coisa, já surgiu outra, né? Reação alérgica do medicamento. Então, assim, imprevistos com criança não tem como desenhar, não é um cenário perfeito. Você cria uma agenda, mas não sabe se vai seguir a risca, né? Não tem como, né? Hoje deu. Hoje deu. Hoje deu. Vamos né? assim, desenhamos a semana. Hoje deu para seguir o planejado, né? Se amanhã não der, vamos ter que desenhar de novo, né? Trabalhando certinho aí. Sim, vai indo. Aí, pela graça, vai dando tudo certo. Não sei porquê. Como que Deus é bom na nossa vida, né? É verdade. Mas o que não conseguiu, amém. Depois nós faz outro dia. Sempre é desse jeito. Vai fluindo Vai fluindo, né? Devagar. Quando flui dentro do planejado, o escopo bonitinho da semana, né? É perfeito, né? Trabalho, cuidado com a casa, com a janta, com os ensaios, com as escalas, belezinha. Mas nem sempre é possível, né? E aí a gente vai... E você, Fabinho, com 2 filhas? Vixe, rapaz, tá uma loucura que só. Aqui é experiente. A Stephanie, a maioria das partes, ela consegue cuidar de tudo, sinceramente, né? Vamos ser franco, assim, né? É desafiador, né, Binho? Porque eu trabalho... Sai de noite e volta de noite. Verdade. Sai de noite e volta de noite. Então, aí... Mas quando até hoje... As meninas eram pequenas, era mais difícil, né? Era mais difícil. Elas são diferença de quanto tempo, Binho? De uma pra outra? 5 anos, né? 5 anos. Não, então é um intervalo bom, né? Intervalo bom, então tranquilo. A Ana Clara ajuda bastante. A Ana Clara ajuda bastante a irmã dela, trocar a irmã dela, então...
O dia que a Stephanie tá, vai trocando sua irmã aí, vai trocando. Sério? Ela troca a fralda? A Clarinha troca a fralda? Não, trocando de colocando a roupa. roupa. Tá. sim. Entendi. Não, a Ana Luísa não usa mais fralda. É igual Graças aquele a meme Deus. lá, né? Economia. Que eles falam assim que, graças a Deus a paternidade tá dando fruto agora, né? Ah. Que a criança já cresce, já dá Vai. pra você mandar pegar as coisas. Ih, você não viu? Nossa, Buscando. a paternidade tá me dando Clarinha tá dando retorno. retorno. Tá me dando Vocês viram? retorno agora. Pessoal, a Clarinha tava aqui agora, eu falei, busca água lá pro Busca papai lá. água, vai lá no mercado, muda de canal Deve tá lá, dormindo em algum lugar. pega o controle. Pega aquele ali do chão, Ih, leva lá pra mamãe, né, isso. Davi? Leva isso aqui lá pra sua mãe. Nossa, velho. Faz de boa. É o retorno, né? É o Esse dia- retorno. Deixa eu contar aqui, esse dia ela falou assim, ô pai, eu quero um cachorro. Eu falei assim, você quer o cachorro? É? Já sei, eu vou te dar o cachorro. Mas pelo menos você tem que ficar falando algumas palavras em inglês e seguir. Deve contar em inglês. Tá ensinando Aí, inglês? cara, abaixou até aplicativo no celular. Ela tem um celular. Baixou até aplicativo no celular e tá aprendendo inglês. A Clarinha Aí eu daqui falei a assim, alguns anos. Como que você aprendeu inglês? Eu pedi um cachorro pro meu pai. Você fala inglês, né, Su? Eu arranho, Você assim. arranha? Arranha? Arranho. Fiquei sabendo que até francês você arranhava. Ô, Quem contou essa heresia? Não louco! sei. É verdade? Não é. Eu estudei francês 1 ano, mas assim, não falo. Não é só fazer Quem bico? contou isso? Não é só fazer bico? Merci beaucoup. Não é Tipo, ri, tipo. não é ri. Au revoir. Então. Não, eu Me não. arrago. Não, nossa, mas aí você tá puxando pro russo já. Nós inventa Ô, aqui, Suji, né? fala aí. Alguns. Você tinha um projeto, né? Você e o Douglas, né? Tinha um projeto de tá fazendo intercâmbio, né? Tinha. E Deus cortou. Galera, a gente teve que lidar com essa frustração, né? Nossa. No meio do trajeto. Será que teve aí. gente orando contra isso pra vocês não ir ficar na Então, nossa eu igreja? ainda Será que foi, Sueli. cara? Eu desconfio da Sueli. Será? Segurando assim. Sueli. Não deixa. Sueli, não pode. Sueli. Deixa a fia Será voar. que foi a Sueli? Eu ainda preciso entender. Isso é um mistério ainda. Mistério, Isso é um hein? mistério. Mas sim, a gente teve que lidar com essa... Na época foi uma frustração, né? Hoje... Sim. Entenderam. Hoje a gente entendeu, o coração Graças tá a em Deus. paz, graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje a gente tá mais tranquila aqui. Na época, no calor da situação, até porque, assim, o propósito do intercâmbio era acelerar o meu aprendizado no inglês, né? Sim. Por conta da minha área, enfim, é uma exigência, né? Aham. E aí, estando no Brasil, você acaba tendo que se dedicar Se esforçar muito mais, mais, se esforçar muito mais, né? Então, a gente acabou optando pelo intercâmbio. Na época, a gente não tinha a Lívia ainda, né? Foi o caminho mais curto que a gente viu para ter esse retorno mais rápido, né? E aí, de repente, fomos surpreendidos, né? Com um golpe. Então né? vocês não iam já pra morar. Vocês iam só na intenção de estudar. De estudar. Ah, tá. De repente, princípio. Billy, vai Entendi. saber, né? Entendi. Muita burocracia pra morar lá? Sim, É. sim. É assim, a gente ia como estudante, visto de estudante, né? Íamos ficar por 4 meses. E aí depois a gente ia fazer uma prova lá que caso aprovasse, caso a gente fosse aprovados, né? Renovaria um contrato aí por mais acho que 1 ano e 8 meses. A gente poderia ficar. Mas a princípio o propósito era estudo. Sim. Era Estudar. Era estudo, sim. Mas enfim, mudou a rota, né? Mudou a Fomos rota, surpreendidos Deus sabe de todas as coisas. um golpe, né? E estamos aqui, né? Estamos aqui no. Quer falar do nesse golpe? O Brasilzão. pessoal tá falando da produção, você quer falar do golpe? Na verdade, assim, hoje em dia isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Isso fazem. Eu já caí em golpe. Quem não, né? Já fazem 4 anos disso, né? Quando a gente começou a perceber alguns sinais assim estranhos da agência, uma demora para nos retornar com as informações que a gente precisava ali, né, no decorrer do processo, a gente começou a achar estranho, né? De repente, o consultor que vendeu para nós o programa do intercâmbio já saiu da agência, o que também foi estranho, né? Estranho essas coisas, né? E aí foram vários sinais, assim, né? Que pra gente foi sendo estranho. Uma ligação que nunca era retornada, né? Aí ia na agência presencial, porque havia um escritório presencial, né? Na época, e estava fechado, né? Então, a somatória de várias coisas, até que a gente resolveu congelar as parcelas, mandamos um e-mail solicitando o congelamento das parcelas, né? E paramos de pagar os boletos, até recebemos as notícias aí, entrar nos Reclame Aqui da Vida, né? Para ver se tinha alguém
reclamando, né? E aí a gente soube que estávamos Muitos, envolvidos em um golpe, né? Entendi. Mas assim, hoje sou totalmente curada, né, nisso. Sim. Mas isso que eu ia falar, né? Tá mas- curada nisso daí, não mas- ficou com aquela... Fica triste, né? Sim. Porque é um bem da gente, um dinheiro da gente, do Sim. suor Poderia ali. ter, verdade. Mas assim, Deus cuida. Deus cuida, né, Sô? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, então... Depois disso Deus veio restitui, né? Deus Restitui. Restitui tudo. Depois disso Foi veio a roubado. pequenininha. Às vezes a E galera, aí- nossa, tá falando negócio de golpe, nada a ver e tal. Não, mas aí entra da parte de Deus também, Sim. né? Entra Faz parte, assim, faz acho parte que da não vida. são muitas pessoas que sabem disso. Agora muita que a gente tá gente- sabendo. Vai saber, né? Que a gente mas... passou por isso, né? Mas teve É um esse testemunho, episódio né? aí. É um testemunho que não veio abalar a vida sua e Sim. a do Douglas, né? Hum, Presbítero Douglas, gente, é que teve aqui o primeiro. Vocês que querem voltar, mas quem é esse Douglas aí? É o marido dela, né? Escuta o primeiro podcast. Sim. Muito legal, ele trouxe várias palavras de bênção pra nós aqui, né, Billy? amém. Verdade. Muita benção mesmo. Amém? Ô, Su, nesse caso aí que vocês queriam ir fazer um intercâmbio lá, vocês entenderam de Deus que não era o tempo ou que não é para vocês irem? Na verdade, assim, quando a gente deu o passo, né, para ir, tudo a gente fez assim debaixo de uma bênção, né, pastoral, né. Sim. Pastoral, havia paz no nosso coração, nós estávamos bem para dar esse passo. Isso falando assim, como casal, né, e espiritualmente, porque você vai para um país desconhecido, você está sujeito a muitas coisas, né. Você vai ser cuidado de longe, né? Nós íamos pro Canadá, então assim, não sabíamos com o que a gente ia se deparar lá, mas assim, estávamos dispostos a chegar, a procurar uma igreja para congregar. Nós estávamos nos sentindo bem, né? Para dar aquele passo, né? E o pastor nos abençoou nessa decisão e fomos, né? Fomos deixando Deus conduzir. Pai, o Senhor está conosco nisso, né? Temos sentido paz nisso, né? Temos sido abençoados, não estamos impedidos, né? Por nenhuma direção de quem nos cobre, né? Espiritualmente, vamos dando passo, né? Devagar, né? Devagar. Fomos pagando, né? E de repente houve esse barrar aí, né? E talvez isso tenha algum propósito, né? Depois disso nós tivemos a Lívia, né, a nossa filha, que assim, lá antes do intercâmbio nós já tínhamos planejado ela por uma vez, né? Mas precisamos nos submeter a alguns tratamentos, né? E para tê-la, né? E fizemos esses tratamentos. Nesse meio tempo, entendemos a urgência do inglês por conta da minha área, né? Para que eu pudesse ganhar profundidade na minha área. E foi onde a gente deixamos de stand-by o projeto Filhos e fomos para o projeto Intercâmbio, né? Entendi. E então, assim, na época havia um consentimento para que nós pudéssemos dar esse passo. Não havia nada que nos impedisse, vamos dizer assim, né? E só fomos surpreendidos no meio do caminho, creio que por uma permissão de Deus, né? Cremos que hoje fomos restituídos com a paz, né? A paz também é uma forma de restituição divina. A prosperidade que vem de Deus também é uma prosperidade de alma, não só financeira, né? De estado de espírito. Então nós recebemos isso de Deus para seguir. Hoje nós entendemos que nós devemos estar aqui. Nesse momento nós devemos estar aqui, nós estamos onde precisamos estar. Verdade. Né? Mesmo que talvez não tenha... A oração da Sueli foi uma forte. Nós podemos não compreender o todo, sabe? De repente você pode olhar e falar assim, poxa, por que então Deus permitiu que nós tivéssemos dado entrada no projeto, se Deus já sabia, né, que a agência ia falir, ia dar esse prejuízo. Então, mesmo que nós não tenhamos a compreensão do porquê, nós sabemos que Deus está no controle, que hoje nós estamos onde devemos estar e temos paz nisso, sabe? Colocamos um ponto. Legal. Para jovens casados, né? Jovens casados que tem essa vontade de fazer um intercâmbio, o que você pode falar para eles aí? Olha, sonhos, né? Que tem o sonho de
Olha, pode não dar certo. Pode não. Você pode cair em um golpe. Mas persevere. Procurar uma agência séria, né? Um pessoal sério, né? Hoje eu faria diferente, na verdade, né? Na verdade, hoje eu juntaria a grana, né? Para até, de repente, isso me permite ter um desconto, não sei, no momento de fechar, ter o dinheiro na mão, né? Sim, para sim. chegar e fechar o projeto ali. Hoje eu não acho que traumatiza um pouco, né? Quando você leva um golpe assim, você fica meio cabreiro, né? Então hoje eu creio que nós faríamos assim. Nós guardaríamos o dinheiro para poder pagar. Mas assim, do intercâmbio em si, eu acho uma boa, tanto que eu tenho uma prima que, se Deus permitir, daqui a pouco tá indo, né? A Andressa, né? Daqui a pouco tá indo pro intercâmbio dela. E muito feliz por ela, né? Porque é uma realização. Seja por um sonho, seja por um objetivo profissional, como era o meu, né, de adquirir ali o inglês, né, eu acho que é uma bênção, mas nós precisamos, como cristãos, avaliar as nossas raízes, né. Sim, nós vemos que principalmente muitos jovens às vezes vão e se perdem, porque é uma outra realidade, não é? É um outro contexto, né? Lá fora, às vezes as coisas você consegue, tem um retorno muito, muito melhor financeiramente falando, né? E às vezes se perde, né? Então nós precisamos, é importante de nós estarmos enraizados, seja aqui, seja lá fora, seja em qualquer lugar. Nós precisamos estar muito bem fundamentados, a palavra muito bem fundamentados, para que nós, não importa o cenário que nós estejamos, não importa o lugar, né? Mas nós sabemos que nós precisamos de Deus, que os nossos princípios são esses, são claros, e não nos perder, né? A gente precisa avaliar o que está sendo a nossa prioridade. O né? que está sendo a nossa prioridade, Será que exatamente. a minha prioridade é ganhar dinheiro, tão somente? Exatamente. Ou se a minha prioridade tem que estar no lugar certo, né? Sim. Não correr atrás, para não sair daqui para ir no intercâmbio e correr atrás do vento, né? Daquilo que é passageiro, né? Sim. Seja lá ou aqui, correr atrás do vento é tempo perdido, né? Então nós precisamos estar enraizados, né? Não importa o lugar, né? Mas falando do intercâmbio em si, eu acho que se é um sonho, se é um desejo, se não há algo que nos impeça, né? E somos abençoados para qualquer um, né? Não só casados, né? Jovens, assim, Sim. solteiros também, né? Sim. E que pode voltar ou não, mas que não desvia, né? Sim. Aquele que é cristão, né? que não desvia da palavra, da sua... Fundamento. A gente não perder aquilo que levamos tempo para construir dentro de nós, né? Não deixar que o dinheiro, o modismo, as facilidades, enfim, a modernidade, né? Sim. Leve de nós coisas que nós levamos tanto tempo para construir, né? Seja em qualquer lugar. Sim. Amém. Ô Su, uma perguntinha aqui. Bíblica agora. A gente tá bem, né? Mas é legal, a Sueli, legal. Tudo junto e misturado. Entramos num assunto que a nem Sueli não tem só pensou em- uma coisa pra conversar. Tem Ô, Billy, né? Entramos num pessoa assunto de conteúdo, né? que nem tinha pensado em meu Deus. entrar. Olha só, cara. Então. Mas é interessante, é uma coisa interessante. É um A testemunho respeito bem interessante. do fruto do Espírito, qual que você acha assim o mais desafiador? Você quer que eu cite alguns aqui para você recordar? Tem Gálatas Tem Gálatas afiado aí? Tá aqui. Pode pegar. Olha pra gente. Ah, tá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual foi a pergunta? Desculpa. Qual que você acha mais desafiador no contexto da sua vida? Assim, de modo geral, é difícil falar assim, né, do mais desafiador, porque eu acho que isso se identifica muito com o perfil de cada um, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela pode ter mais dificuldade de ter a paz, né, como um fruto do Espírito, né? A paz é um fruto do Espírito. Então, se a pessoa ela é muito ansiosa, de repente, ela perde a paz com mais facilidade, não é? Se uma pessoa ela é muito explosiva, né, um Pedro da vida, né, que já vai descer para logo a orelha, as né? orelhas. De repente, para esse tipo de pessoa, já é mais difícil o domínio próprio, né? Isso. Então, acho que isso, o que é mais difícil, depende muito
da personalidade de cada um, do jeito de cada um, né? Também não acho que exista assim um mais importante ou um menos importante, mas acredito que existam em nós pontos de atenção. Acho que é importante nós orarmos buscando por todos os frutos do Espírito, né? Se eles estão relatados na palavra, né, e contra essas coisas não há lei, né? Gálatas diz isso, esses são os frutos do Espírito e contra essas coisas não há lei, né? Então todos são importantes, né, para que nós busquemos, mas acho que existem alguns pontos de atenção, né? Por exemplo, agora falando de mim, né? Ao longo dos anos, né, o que eu tenho buscado é o domínio próprio, né? É o fruto que eu tenho buscado trabalhar na minha vida, né? O domínio próprio, né? A mansidão, né? Eu identifiquei alguns pontos em mim lá atrás e venho orando para que eu desenvolva isso, né? Para que o Espírito Santo me capacite a fluir dentro desses frutos do Espírito, né? Não que os demais não sejam importantes, mas de acordo com as minhas tendências naturais, né? Das minhas características pessoais, né? Eu vi a importância de dedicar a minha atenção em clamar por esses frutos do Espírito na minha vida, né? Sim. Então eu acredito que vai muito de acordo com a personalidade de cada um, né? E o Espírito de Deus, ele só vai trabalhar onde você reconhece, Onde né? você reconhece. Então isso é um você ponto reconhece, fala, nossa, eu preciso... Eu preciso dedicar isso, mas eu preciso orar por isso. Eu preciso insistir, querer né? isso, né? E o Espírito assim trabalha, né? Eu preciso insistir nisso, né? Sim. E aí Deus vai mandar situações que vai te provar, né? E você Em cada questão, né? Polido nisso, né? Sim. O pessoal sempre fala, né? Você pede paciência, então vai surgir situações para você exercer a paciência. Até e o lindo que você... é que ele te agracia, né? Ele não é sem propósito, né? Que ele te coloca em situações que te exigem ser paciência, né? Ele te agracia, né? Ele não cria as situações, não permite as situações e nos deixa, né? É para nos polir, é que ele usa as situações para nos polir dentro daquilo que nós temos buscado, dentro daquilo que nós temos pedido, né? Ele vai nos capacitando a melhorar, né? Nisso. Deus em tudo ele nos ensina algo, né? Em tudo. Não tem Todo jeito. dia, toda tudo hora. coopera, todo dia, né? Tudo toda ele faz hora, cooperar, toda né? hora. todo momento, né? Não é a tempo de juntar pedras, é tempo de espalhar pedras, é tempo de juntar pedras, né? Que fala aí Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo, né? É linda a forma com que Deus faz Tempo de tudo chorar, cooperar, tempo de dar né? risada. É verdade. Tudo tem o seu tempo. E aí Deus vai tratando da gente que só vamos seguindo. E você, Fabinho? Eu... Não. Você é muito impaciente? Tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou. Não dá pra entender, sabe? Tem hora Depende que da você situação, segura, depende da situação. Se é com os músicos lá do louvor. Então, você tem que engolir seco. Tem que engolir seco, é? Tô brincando. Não é nada. Antigamente você ficava bastante nervoso. E depois você vai, né? É a família, né? A família. Aí você vai conhecendo o ponto de cada um, porque ninguém é perfeito, tal, essas coisas. E aí você vai observando. Não é bem assim. Às vezes eu falo um tom mais alto, né? Vamos dizer assim. E aí eu pego e fico pensando, nossa, que mancada, né? Chego depois, peço desculpa pra pessoa e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Abraçamos, choramos, oramos. Então Deus vai trabalhando da gente dessa forma. Nós né? vamos sendo aperfeiçoados até o fim, né? Eu só não posso vacilar também, né? Você não pode vacilar, você não pode as pessoas caírem em cima de você. Música é uma raça folgada. Música é uma raça folgada. Cara, você não pode fazer o que eles querem. Você fazer o que eles querem, não tem som, não. Tem um aqui pra me defender. Puxa vida. Caramba, tem o André. O André não tá aqui hoje. Ô, Dé, aí, ó, tá vendo? Só você sair, você começa a falar mal. Tá vendo? Mas a gente hoje quem tá na parte dos cortes é a Eliana, a esposa do André. Tá ali, ó. Ele. Obrigado, Li. Você é 10. É demais. Queremos a Luísa você chegou. aqui. A Luísa chegou, gente. Queremos você Acabou aqui, de chegar aí. Né, Lu? Chegou chegando, tirando foto já. Ai, meu Deus do céu. Ó, é assim, é tudo improviso o trem. A Sueli, a gente pode falar de tudo, velho. Tem muito conteúdo Nossa, pra nos oferecer. Coisa, cara. Meu Deus. Né? Muita coisa. Ela não gosta que fica... Quem dera, gente. Su, acho que essa pergunta a gente tem que fazer pra todo convidado. Fala aí, qual é a pergunta?
Su, como ouvir a voz de Deus? Porque, antes de você falar, cada um tem a sua forma de ouvir a Deus, né? Sim. Deus fala de muitas maneiras com as pessoas, né? Sim, é. Pessoas que ouvem Deus, já ouviram Deus audivelmente, outros pela palavra, outros uma impressão no espírito, outros falam que parece um pensamento. E com você? A palavra, né? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Eu vou ali lendo na palavra, eu gosto. Com você, funciona mais ou menos como? Tipo assim, como você... Opa, isso aqui é Deus falando, não é coisa da minha cabeça. Sim. Eu acho que através da palavra, assim, as maiores evidências que eu tive de que foi Deus falando comigo era através da palavra, né? Às vezes eu era impelida pelo próprio Deus a abrir a palavra, né? E naquele momento eu ficava com aquilo, remoendo aquilo, né? E às vezes não entendia o porquê que o Espírito Santo me movia a ler aquilo, né? Aquela palavra, aquela passagem. Depois de algum tempo que eu ia compreender, né? Que era Deus falando comigo lá atrás por conta de alguma situação. E também existem, assim, não existe um padrão, assim, sabe, na verdade. Existem então. momentos, assim, muito aleatórios, sabe, assim, que às vezes eu até assusto, assim, Opa, tá falando. Sabe, às vezes eu já vivi experiências, assim, de estar no louvor mesmo, num momento bastante aleatório. Vou compartilhar uma experiência para tentar explicar um pouquinho, não ser confusa. Mais recentemente, nós estávamos no altar e era o momento da oração final, da bênção apostólica, né? E o Espírito Santo me impeliu a abrir os olhos em direção a uma pessoa específica e me disse que eu deveria orar por aquela pessoa. E havia uma testificação clara e não tinha dúvidas que era o Espírito Santo, né? Falando comigo naquele momento, né? Interessante. E foi de uma forma clara, assim, que eu deveria orar por aquela pessoa, mas eu não sabia nem pelo que orar, né? E aí fica aquela luta. Eu falei, mas Deus, né? E o pastor ali fazendo a oração final já, né? E era uma pessoa que é visitante na igreja, não é membro da casa, então possivelmente acabaria o culto e a pessoa se direcionaria rapidamente para ir embora. E eu tinha claro que eu precisava procurar aquela pessoa para orar. O Espírito Santo me disse. E enquanto o pastor dava a bênção apostólica, eu fiquei tentando discernir o que dizer para aquela pessoa, em que orar, o que eu ia falar, Espírito Santo, ok, né? O que fazer, né? E o Espírito Santo apenas me disse que eu deveria orar, que ele intercederia através da minha vida por aquela pessoa, né? E então eu procurei aquela pessoa, como o Espírito Santo me disse, mas assim, na total dependência dele, né? Dependendo dele mesmo. E por dentro eu dizia, o Senhor usa a minha boca, eu não sei o que dizer, eu não conheço a vida dessa pessoa, mas se o Senhor falou comigo, eu só preciso confiar, eu vou ser somente o instrumento, né, nas suas mãos. E pedi alguns minutos e comecei a orar por aquela pessoa e havia a testificação de que aquelas palavras que eu estava liberando vinham de Deus, porque elas foram fluindo, as palavras foram fluindo, né? E eu senti que aquela pessoa estava recebendo as palavras que eu estava liberando sobre ela em oração. Deus estava respondendo algo muito específico, né, para aquela pessoa. Então, assim, não existe, assim, não posso dizer que existe um padrão. Deus só fala comigo dessa forma, né? Muitas vezes, pela palavra, como falei, eu sou impelida a ler algum versículo e meditar naquele versículo e dias depois eu viver uma situação que aquele versículo me traga a resposta, né? Do que Deus já me preparou lá atrás. E existem momentos, assim, aleatórios, sabe? Em alguns estalos, assim, que o Espírito Santo me traz, né? Na hora, assim, do nada, né? E é claro, ainda bem, né? Ele traz de forma clara, porque não tenha dúvida e obedeça ali a direção de Deus, né? Então, comigo é mais ou menos assim que funciona, né? E quando eu falo palavra, também é palavra que sai do altar, né? Muitas vezes, né? Sim. Você chega no culto buscando uma resposta, uma direção, né? E Deus usa a palavra de diversas formas, tanto no meu particular quanto do altar, né? É porque às vezes há pessoas que pode estar nos assistindo que às vezes falam, nossa, parece que eu ouço Deus falando comigo para fazer algo, mas eu não consigo por conta dessa minha incredulidade. Medo, né? Às vezes. Nossa, será que é coisa da minha cabeça ou é Deus mesmo?
De E repente, Deus é misericordioso, Sim. né? Ele tá fazendo isso, mas ele sabe que a sua limitação. Ele sabe que você tá dando passos ainda, Sim. aprendendo, né? Aprendendo. De repente, houve um tempo também, quando Deus começou a falar comigo dessa forma, né? Assim, do nada, em momentos totalmente aleatórios, né? Em que eu entendi a importância de eu pedir também por ousadia, em acreditar que era Deus falando comigo, né? Por exemplo, numa situação dessa, em que o Espírito Santo falou comigo, né? Eu precisava, além disso, de um ato de ousadia, de ir até a pessoa e fazer o que o Espírito Santo estava me dando, né? Mas lá atrás, no início, eu não tinha isso. Eu ficava com medo, né? E se for, e se não for? Isso. Então eu orava para que, Espírito Santo, se for o Senhor, me dá também um espírito de ousadia, né? Que eu já seja impulsionada pela sua ousadia a fazer aquilo que o Senhor está falando comigo. Né? Porque aí você se lança, né? E aí você consegue seguir a direção, né? Porque ele te deu esse espírito de ousadia, né? Ele te impele a fazer o que ele está falando com você ali, né? Somos instrumentos, né? Ele usa mesmo. Eu tinha muita dificuldade nessa área aí, porque eu ficava pensando o que o povo ia pensar. Sim. Se eu sair daqui e fazer isso que Deus está me mandando, o pessoal vai olhar para mim e vai falar: ixi, olha lá, já vai querer se mostrar. Olha lá, ó, vai, tipo, vai só para dizer que é usado. Sim. Então, isso me bloqueou muito tempo. Trava, né, a gente? Trava né? muito tempo. Tipo, ficar pensando o que as pessoas iam pensar se eu fosse. Entendeu? Sim. E hoje em dia, graças a Deus, Deus tem quebrado isso. É uma barreira que a gente precisa romper, né? E eu acho que o próprio inimigo também, né? Tipo, começa ali a trabalhar mente, né? Acho que lançar toda forma de resistência, né, que Satanás puder criar na nossa mente para nos barrar, né, ele vai fazer. E às vezes é uma coisa pequena que a gente fala assim: não, eu não vou fazer porque eu não quero ser visto, né? Isso também é uma barreira, porque nós estamos deixando de cumprir algo que Deus está contando conosco, né? Que Deus está contando com a gente. Então são barreiras, todas as barreiras, por menores que pareçam ser, mas que elas podem nos impedir de cumprir aquilo que Deus tem nos chamado, né? A gente precisa dar atenção e romper em oração. Pai, me ajuda a romper com essas barreiras, né? Sim. Na minha mente, muitas barreiras a gente vence na mente. Não, pera, eu sei que eu vou me dirigir até essa pessoa para a glória de Deus, e eu sei que eu vou na dependência de Deus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar, se o Senhor não me direcionar, eu não tenho como fazer nada. Então não é nada de mim mesma. A glória é de Deus. O meu consciente precisa saber disso, e isso me ajuda a romper com essas barreiras externas, sabe? Mesmo que as pessoas pensem, que é por mim, né? Eu sei que não. Sim. Né? E a minha verdade, e a verdade de Deus ao meu respeito, é o que deve me sustentar, porque o tempo todo eu posso estar sujeita às pessoas pensarem o que elas quiserem. Tá aí a questão, né? De você quer agradar a Deus ou a homens? Ou ao homem, né? Não tem como, né? Nem sempre tem como eu atender ambas as expectativas, mas que a de Deus prevaleça, né? Se o Senhor está dizendo, eu vou obedecer, né? No meu coração eu sei que a glória de Deus sempre foi. Né? E vou deixar que Deus testifique isso, porque Deus, ele testifica aquilo que está no nosso coração, né? As nossas verdades. Se essa é uma verdade absoluta dentro de nós, eu tenho que entregar para ele a responsabilidade de me testificar, né? E confiar que eu sou só um instrumento. É isso mesmo. Romper com essas barreiras. Contar um testemunho aqui para vocês. Última vez que eu ministrei, né? Eu sempre teve essas barreiras, assim, Bíblia, que nem você falou, né? De entregar algo pra pessoa, tal, essas coisas. Tem essa barreira, né? É uma barreira. Negócio, nossa. Né? E até hoje eu tenho um pouquinho, viu? Não, até eu hoje também, eu tenho um pouquinho. Eu tô caminhando também. Né? Nós somos criancinhas ainda na fé, né? Sim. Somos criancinha. Última vez que eu ministrei... Eu sou, Fabinho. Você não é muito não, já. Você já tá velhinho já. Ó, quem tá mais velho última vez que eu ministrei, né? E... eu não gosto de, no final da ministração, nunca, sabe, de chamar as pessoas no final da administração ali para receber, fazer um apelo e tal, né? E dessa vez, eu tentei uma vez, acho que veio uma pessoa só, duas, né? Uma ou duas pessoas só, e eu fiquei desencarnei, falei, não, vou ficar chamando não vem ninguém. E dessa vez foi
foi diferente, cara. É, eu eu lembro. nem chamei, né, Billy? Você estava lá, né? Uhum. Eu nem chamei, já tinha lá uns meninos no altar já. Começou a surgir umas meninas, e depois eu chamei, aí veio mais gente, né? Falei assim, nossa, né? Estamos aqui só na dependência de Deus. Estamos aqui para ser instrumento de Deus. Não é, eu quero e fico forçando a turma a sair A do turma seu lugar sair, para vir, para receber a oração, tal, né? Nós não podemos fazer isso, fazer por força, Uhum. né? Sim. Pela nossa força, né? Mas tem que deixar o Espírito Santo fluir. Você faz quando você entende que é pra fazer, né? Entende Você para falou, fazer, nossa. né? Sim. E eu acredito que também, né, não pode ficar com medo. Nós temos que ser ousados. Ousadia, né? Ousadia. Nós temos que ser ousados. Ó, tem que ir lá falar mesmo da palavra de Deus e trazer o temor, aquilo para as pessoas ali ser impactada, né? Pessoas, opa, eu preciso escutar aquilo. Uma coisa que vem diretamente do céu. Sim, é porque a gente, quando Deus dá a palavra aos nossos corações para pregar, Deus já está trabalhando no coração Sim. daquelas pessoas que vão estar ali, né? Sim. Tipo, Deus já cria um ambiente para você chegar e com aquela palavra e ministrar. Se está no seu coração, se foi realmente Deus que colocou, Deus já fez o cenário, você só chega e ministra a palavra e Ele que vai direcionar. É verdade, né? E uma das coisas que Deus me surpreendeu também, nesse mesmo dia, no louvor, teve uma pessoa, né, Marcelo, que tava com vontade de orar. Tava com uma vontade de orar. Eu falei, seu irmão, vai lá, pega o microfone lá e ora. Aí ele olhou assim pra mim, meio assustado. Deus estava mandando. Né? O Marcelo é o nosso produtor. Aí foi lá e orou. Mano, Deus tava mandando, mas eu tava sem coragem. Falei assim, cara, precisava de... né? Aí eu fiquei pensando, não, precisava, né? Eu senti aquilo também pra ele ter mais coragem ainda pra estar orando, pra estar ministrando. Na verdade, ele ministrou, ele nem orou também, ministrou a palavra de Deus ali naquele momento do louvor, né? E ele nem estava escalado no louvor, né? Sim, nem estava escalado no louvor e sabe, fluiu, o louvor fluiu, tudo fluiu, a ministração fluiu. É umas coisas assim que Deus marca a nossa um dia de uma pregação assim, cada dia mais, né? As pregações ultimamente, antes da pandemia, pós-pandemia, pandemia, né? Que tenha marcado muito, muito mesmo, né? Muito. Cada dia mais as pregações tá sendo mais diretamente vindo do céu, cara. Do céu. Acredita em quem quer acreditar. Mas a pregação tá vindo do céu. Que seja aquela palavra de 10, 15, 20, uma hora, sei lá. Tá vindo diretamente do céu. E os ministros, cada dia tá sendo mais ousado e usado. A palavra de Deus é poderosa, né? Muito, muito. Muita, a gente fica graça, com aquele negócio, né? Tipo, não é você que vai fazer. Não é, cara. Não é. Você vai só ser a boca. Você vai ter que falar, tal. Sim, sim. Mas quem faz o trabalho é Jesus. É o próprio Deus, né? É o Espírito Santo que vai fazer o negócio. Então, a gente tem que desencanar um pouco, porque às vezes a gente fica, nossa, será que... O que eu faço agora? Entendeu? Então, aí a gente acaba meio que ficando travado, né? A gente se A sente... gente se trava. Na verdade, convencer o homem do pecado, do perdão, que seja, né? É uma tarefa muito grande para nós que somos tão limitados e tão pequenos. Sim. Então, quando a gente assume para nós essa responsabilidade de pregar e convencer o povo, a gente parece que sucumbe, porque parece que a gente não quer só pregar, a gente quer também convencer, a gente quer, né? Sim. E então, assim, o que nós buscamos é a revelação da palavra, né? Qual a linhagem, para onde que nós, sobre o que nós vamos ministrar, o que Deus quer falar através de nós. Nós aprofundamos no conhecimento daquela palavra, e quanto mais conhecimentos nós buscarmos daquela história, mais plataforma nós vamos ter para que o Espírito Santo nos use na pregação, né? Mais conhecimento, né? Sim. Mas ele é aquele que convence o homem de que aquilo que está sendo pregado é verdade. Isso foi verdade na nossa vida. Eu até hoje olho para trás e falo,
uma das minhas maiores gratidão, assim, meu maior motivo de gratidão até hoje é pelo Espírito Santo, não é só pela palavra, mas é pelo Espírito Santo que me convence que essa palavra é a verdade absoluta. Né? Porque o que seria de nós, né? Se não houvesse o Espírito Santo para nos convencer de que, isso que está sendo pregado no altar é verdade, essa palavra ela é verdade absoluta, né? Então, essa é uma gratidão muito grande do meu coração, né? E esse papel não é nosso, esse papel é do Espírito Santo, né? Sim. De convencer, né? Então, nós buscamos, nós nos rendemos, nós oramos para atrair a unção de Deus, né? Buscamos o conhecimento, né? Mas dependemos do Espírito Santo, né? Sim. Nunca seremos bons o bastante para não precisar do Espírito Santo, né? Nunca. Interessante, eu tenho um testemunho pessoal que é relacionado a Su, que eu acho que ela nem sabe. Eita. Mas teve um acampamento que eu tava precisando, sabe, de uma palavra assim e tal. Tava bem ruim mesmo. E Deus usou a Su para falar, né, para orar por mim. Ela ministrou nesse acampamento na ZM. E depois da palavra ela chamou a gente para ir na frente e ela ministrou sobre mim, né? E aí, lembra, Sueli? Não lembro, não vai lembrar. Não lembro. E ela falou algo que estava na palavra de Deus, entendeu? Ela ministrou algo sobre mim que eu lembro até hoje. Eu acho que é Jeremias 29:11. Bem sei os pensamentos que tem sobre... 29:11, né? Jeremias 29:11. Não recordo da referência. Mas eu acho que é Jeremias 29:11. Ah. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, eu acho. E aquela palavra me sustentou por anos. Entendeu? Nossa. Por anos. Tipo assim, porque eu estava numa fase ruim, mas a fase mais ruim que eu enfrentei ainda estava por vir ainda, entendeu? O poço maior estava por vir ainda, e essa palavra me sustentou por anos. Que legal, cara. E é uma palavra que estava na Bíblia, entendeu? Ela não falou nada novo para mim, mas foi uma palavra que era para aquele dia, entendeu? E todas as vezes que eu ia para os acampamentos eu lembrava dessa palavra. Todas as vezes que batia aquela coisa ruim, falta de esperança, aquela palavra vinha forte, sabe? Nossa, da hora. E é isso. Marca, da hora, né? A palavra marca, né? A vida da gente. Deus é poderoso, né? A gente poderia ficar horas aqui falando, né? Compartilhando vezes em que a palavra nos sustentou, né? Sim. E nos transformou. É muito, muito maravilhoso, né? Muito, muito, muito bom, assim. E falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho do louvor, né? Vale de repente uma atenção, sabe, que também assim no início da minha caminhada com Deus parecia que o momento do louvor ele era mais atrativo. Sim. Sabe, mas quando nós olhamos com esse olhar de que a palavra ela nos alinha à vontade de Deus, sabe, nós chegamos no culto com expectativa de ouvir a palavra, seja para ser alinhados, seja para ser avivados, renovados, seja qual for o propósito, né? Nós não podemos ter essa expectativa de que somente o louvor é o momento ápice do culto, né? Porque a palavra ela nos alinha, né? A palavra ela nos molda, né? A vontade de Deus, né? Ao padrão divino. Então nós precisamos orar para que sejamos mais apaixonados pela palavra, né? Sim, que parece que não é o que a gente vê hoje, né? Sim, nós estamos assim. Sim. A pergunta eu não quero responder essa pergunta, né? Se nós fôssemos convidados para um evento de louvor e adoração e um evento de palavra, né? Será que nós responderíamos com a mesma expectativa? Será que nós iríamos com a mesma empolgação para um evento que seria puramente palavra? Só palavra. Puramente palavra.
né? E às vezes isso vale para nós nos respondermos, né? Exatamente. A música ela atrai, o ritmo atrai, enfim, né? A adoração é algo maravilhoso, né? Aquele ambiente promovido de adoração, ele é maravilhoso. Mas será que nós temos expectativa pela palavra na mesma proporção que nós temos pela adoração? Por demonstrar por Deus a nossa adoração. Se nós adoramos a Deus, nós adoramos tudo o que Ele é. Que ele é. Então, a palavra ela não foge disso, a palavra não está fora disso. Para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, nós precisamos aprofundar em quem Ele é. E nada mais do que a sua palavra para nos revelar isso, né? Então, será que nós teríamos essa mesma sede, essa mesma empolgação para ir para um evento que fosse só a palavra, né? Vale a gente pensar nisso. Uma coisa para achei aqui mesmo, ó, Jeremias 29:11 mesmo. 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém, poderoso, Amém. né? Essa palavra diretamente do céu, eu costumo falar. Glória sempre a Deus. tem uma palavra que te marca, né? Assim, não sei com vocês, mas comigo sempre, em cada período que eu vivi, tem uma palavra que sempre carimbou, salta, né? Aquela fase, carimba, né? uma fase, né, da nossa vida. Sim. Mili, faz aquela pergunta do louvor. Já que nós tá falando bastante de louvor, tá com ela aí? Eu tô vendo aqui, peraí. Qual que é o louvor que agrada o coração de Deus? A gente falou aqui, até a pergunta aqui, ó, porque existem muitos louvores superficiais. Como saber que você canta é o que está agradando o coração de Deus? Eu acho que isso cai um pouquinho naquilo que a gente falou lá atrás, né? Se eu não quero errar, eu preciso reafirmar aquilo que Deus já falou desde o início, né? Que é a palavra, né? Eu preciso cantar, o meu louvor, ele precisa reafirmar aquilo que já foi dito, né? Ele não pode ser uma invenção, eu não posso criar algo do nada. Eu preciso reafirmar aquilo que o reino diz, aquilo que o reino acredita, né? Eu preciso apenas carimbar aquilo que já é uma verdade absoluta, né? Então, se eu não quero errar, se eu quero ter certeza de que Deus se agrada disso, eu preciso caminhar em cima daquilo que é verdade, a verdade dele, né? Naquilo que ele dita, né? E volto naquela questão da profundidade, né? Da vida com ele, né? Da intimidade com ele, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se eu quero ter certeza que o que eu canto agrada a Deus, né? Eu preciso cantar aquilo que ele já disse, né? Aquilo que está nas escrituras, né? E quando eu falo isso, não é pegar um versículo e cantar aquele versículo, mas a verdade extraída por trás daquilo que está escrito na palavra. Sim. A verdade que a palavra nos traz, né? Eu preciso cantar isso, eu preciso ministrar isso. Vai fluir isso, porque isso é puramente a palavra. A essência, né? É a essência, é a palavra cantada, né? Se nós pegarmos, tem um cantor, um ministro da adoração que eu admiro muito, que é o Ademar, né? Se você pegar as letras, não tem nada que você tira. Por quê? Porque é palavra pura, né? Ele compunha em cima das verdades que a palavra nos traz, né? Que a Bíblia nos traz, e flui até hoje, né? E então tem um ministro mais contemporâneo, né? Um grupo, Morada também, né? Eles cantam muito a palavra, eles reafirmam muito a palavra e flui, né? É difícil, não tem uma letra que você descarta, porque é a palavra, não tem como, né? Então, se eu não quero errar, eu preciso me empenhar em cantar e ministrar aquilo que é verdade, a verdade contida atrás das escrituras, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Amém. É isso que vai agradar o coração do Pai. É isso que vai agradar o coração do Pai. Estou Glória afirmando a Deus. que ele já disse, né? Sempre, né? Através. Galera, muito legal o nosso bate-papo aqui. Muito legal você estar participando com nós. Mas tem mais uma pergunta, né? Vamos fugir um pouco do louvor,
né, da família um pouco assim, mas continuando ainda em mistério, né, que você participou por alguns anos, né, na nossa igreja. Você e o presbítero Douglas foi grandes líderes, né, de jovens da nossa igreja. Pequenos líderes. Grandes líderes. Grandes pequenos líderes. Foi grandes líderes. E qual foi a maior dificuldade em liderar esses jovens da nossa igreja, assim? Maior dificuldade? Bom, os jovens, eles são muito iguais no sentido de vibe, né? Eles têm meio que a Sim. mesma vibe, porém, acho que o maior desafio, principalmente no início, foi compreender a individualidade de cada um, a particularidade de cada um. Foi visualizá-los separadamente, sabe? Não como um grupo de jovens, mas conseguir olhar para cada um na sua individualidade, na sua fraqueza, Aham. na sua dificuldade, nas suas limitações, sabe? Não tem como generalizar. Vamos fazer isso porque com jovens é dessa forma, né? Não tem um padrão, assim, né? No trato, às vezes você tem que ser mais estratégico com um para ganhar o coração do outro, né? Então, assim, acho que principalmente no início o desafio foi esse, sabe? É conseguir, nós estamos à frente de um trabalho com a juventude, ok, Sim. mas nós precisamos olhá-los de forma, cada um, de forma individual, de forma particular, né? Uhum. Com esse o trato é assim, com esse o trato é assim, né? Com esse nós vamos falar disso, mas nós vamos precisar insistir nisso, porque ele tem fraquezas nisso, né? Uns rompem mais facilmente com as paixões da carne do que com o outro, e eu preciso conseguir chegar em todos eles, né? Assim, através Sim. da graça que vem de Deus, né? Então, acho que esse foi o maior desafio, sabe? Olhá-los em muitos momentos como um todo, no sentido de vibe da juventude, em promover um evento para a vibe deles, mas falando do trato, né? Conseguir olhar para cada um de maneira individual, particular, né? Acho que esse foi o desafio, sabe? Entendi. Esse foi, eu acho que, o maior desafio, assim, que a gente encontrou no início, né? Conseguir olhar para eles dessa forma individual, peculiar, particular, que é a partir daí que a gente traça um discipulado, né? Sim. Que não tem como ser padrão, né? Não é padrão. O Entendi. trato, o acompanhamento, né? Não é. Então, você só consegue saber mais ou menos que caminho quando você conhece a individualidade, a particularidade, as fraquezas, as limitações, as barreiras de cada um, e isso de forma muito particular, né? Então, você desenvolve algumas estratégias, né? Primeiro, você ouve, você compreende, então você entra com a palavra, com a direção, né? E isso de forma muito particular com cada um, né? Sim. Acho que esse foi o maior desafio, assim, pra gente. Aí foi se dando com as situações, foi vencendo, né? Foi Aos pouquinhos, foi vencendo, né? sim. Bacana. Muitos casaram já, né? Muitos. Casaram, sumiram. Muitos Alguns casaram. sumiram, desistiram, né? Muitos estão na fé. Graças a Deus, né, Billy? Billy tá na fé. Glória Hoje a Deus. o Billy pega esse legado aí. Passou bastão, né? Passou o bastão pro Billy, Desafiador pessoal. demais. Vai, o Billy vai, né, velho? Tá Tamo difícil, indo, Billy? né? Hã? Tá difícil? Tamo indo com a graça de Deus, né? Vai, né? Mas é complicado. Bem, Amém. desafiador por muitos momentos, mas... Demais. Glória a Deus. O pessoal tá chegando ao fim. Senão a hora Muito obrigado vai. por estar até agora com a gente. Fala aí, Fabi. Obrigado mesmo, galera. Obrigado, Suelen. Eu quem Obrigado, agradeço, Su. galera. Su, Obrigada. uma coisa. Qual louvor que mais que você gosta, assim, mais pra adoração? Puxa vida, Ih, alguma peguei no pulo letra? agora, hein? Uma letra, é uma isso? letra de louvor, um hino, da harpa. Sei lá. Gente, eu gosto muito de Grande é o Senhor, do Ademar. Ah, legal. Grande é o Senhor. É um louvor que enche muito meu coração. Cadê o violão? Cadê o violão? Não tem violão, gente. Tem Não é aquele pedir pra... do Diante do Trono, coração igual ao teu também. Dá-me um coração igual ao teu. Legal. É um louvor que eu gosto bastante também. Tem uns antiguinhos também.
Tem uns antiguinhos. Uns da harpa aí, mais grato a ti também. Ah, são legal. letras boas. Bacana. Aí, pessoal. Tudo um pouco. Tudo Livro, junto, tem misturado. algum livro pra indicar, só? Livro? Isso. Livro que mexeu muito com a sua vida do dia a dia, espiritual, não sei. Ai. Agora um mais assim específico. Eu li um que me marcou, porque acho que foi um dos primeiros que eu li, que foi o Bem-vindo, o Espírito Santo, junto com o Bom Dia, do Benny Hinn, que foi acho que os primeiros assim que eu li. Eu li A Arte da Guerra também, que foi um livro muito bom. Legal. Ele é mais Aí. Já leu, Billy? Não. Ele é muito bom. Fica a dica, hein, pessoal? Olha só, hein? Mais estratégico, assim, né? Mas muito, muito bom também. Amém. Mas nada para indicar, assim, sabe? Específico. Su, agradecemos a equipe, agradece sua vida que tenha participado, ter aceitado esse convite, você é corajosa. Muito obrigado por você ter ajudado a gente no início, né, Billy? As portas estão abertas. As portas estão abertas. Se quiser, eu esqueci de falar isso daí, esqueci de falar essas coisas aqui. Então pode voltar. Não, fala de trabalhar com nós também. Ah, tá, de trabalhar. É verdade, Su, a porta tá aberta. Quem sabe, né? Deus, assim que Deus permitir. Vai saber, né? Vocês já estão voando, vocês... Estamos aí, né? Sentindo falta, mas estamos aí, né, Billy? Sofrendo. Tá difícil de comprar o passe de novo. Caro. Que isso? Tá caro. Aumentou, né, Billy? É. Agora tá falando mais inglês, então aí aumentou, Tá, né? Meu Deus. falando inglês. Quem contou essas heresias? Renato, gente. Mas é uma honra servir, né? Eu que agradeço. Prazer muito grande estar aqui. Amém. Na atenção, né? Nunca participei assim de um podcast, nunca Também não. avaliei a minha própria história, trajetória ministerial, né? E foi pouquinho, desculpem né? aí a Contou. atenção, mas eu agradeço. Qual que é o privilégio. conselho aí que você deixa pros jovens? Aí que você não- olha pra aquela câmera lá, tá? De perseverança, Diretamente. de esperança, de fé. Raízes. Nós precisamos de raízes, né? A palavra de Deus, ela vai se cumprir, né? Nós vamos entrar nessa reta final, né? No cumprimento da palavra de Deus, e nós precisamos de raízes. Se eu puder dar um conselho para você, jovem, não perca aquilo que Deus tem construído dentro de você ao longo dos anos, seja por riqueza, seja por modismos. Guarde o seu coração, guarde aquilo que ao longo dos anos da caminhada tem sido semeado, plantado dentro de você, através dos seus líderes, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem construído em você no seu particular. Guarda isso, porque isso é precioso. É isso quem vai te sustentar nos momentos de fraqueza, nas suas tentações, nos dias difíceis, nos momentos de frieza, os seus fundamentos. Não perca suas raízes e os seus fundamentos. Guarde isso como um tesouro precioso e te irá bem. Esse é o meu conselho. Glória Amém. a Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, galera. Vamos terminar. Quero agradecer aqui nossos apoiadores, né, Billy? Isso aí. Agradeço aí a Eliana Souza, né? Decorações aí que mexe. Barbearia BM, né? É o menino Billy Moraes. Billy e Michele. Billy não fala Michele. Billy Billy Michele. Michele. É verdade, é Billy isso. Michele? É, o E, olha o E aqui. E Michele. Puxa vida, e eu sempre achei que era Billy Moraes, ó, tá vendo? Todo mundo tá Tá vendo? Agora eu vou ter que pôr B, M e L. E tem que trocar então, é verdade, né? Michele. Amém. MM Fotografia e Cinema, que nos Isso. apoia aí, Deus abençoe. Estamos E falando. Chips Life, Deus abençoe também. Rafa. Valeu. Pessoal, muito obrigado por você ter participado, né? Foi uma coisa muito bacana, eu gostei demais aqui, ter um papo com a nossa amiga Sueli, né? Nossa irmã em Cristo, né, Billy? Nossa irmã. Nossa irmã em Cristo. E compartilha esse vídeo, compartilha aí, deixa o seu like, faça o seu comentário, você que Siga-nos. queira apoiar a gente aí, comerciante, né, daqui da região do nosso Campinas aqui, nosso bairro Jardim de São Domingos, tenta entrar em contato com a gente, tá bom? Beleza? Mais alguma coisa, Billy? Só isso. É só isso mesmo, né? Deus abençoe. Espera pra próxima, que a próxima vai ser da hora. É isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Fui! Valeu, galera. Beijo!